Antes de tudo, vamos falar só o tema que a gente vai explicar hoje. Seu filho ficou reprovado. E aí? Seu filho ficou reprovado. E aí? Mas pra gente continuar falando sobre isso, faz aquele ritual de sempre. Compartilhe o nosso canal, clica aqui, manda nosso vídeo para várias pessoas, que a gente hoje vai falar sobre seu filho ficou reprovado, como agir. Essa é a dica de hoje sobre como enfrentar uma reprovação do seu filho em 2017. Então, compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido, tá? Não deixa de compartilhar, porque nós vamos falar sobre seu filho ficou reprovado. Gente, então vamos falar que agora o assunto é sério. Aí você começa a perceber que não foi só seu filho que perdeu um ano escolar. Você também perdeu um ano da sua vida. Porque quando os nossos filhos ficam reprovados, a gente também, se a gente tem amor altruísta pelos filhos, a gente vai sofrer com o filho. E a primeira coisa que vem é buscar um culpado. Você quer buscar um culpado, para arrumar um culpado para poder desviar a responsabilidade que estaria dentro de você e do seu filho. Porque existe a parcela da família. Se um filho vai mal na escola, de alguma forma, ele está manifestando algum sintoma. E ele não ficou reprovado em dezembro, ele começou a ficar reprovado em março. E esse processo de ficar reprovado é um processo longo, porque ninguém simplesmente fica reprovado na hora que pega o resultado. Essas pessoas, elas começam a ficar reprovadas em março, abril, maio. Então, a primeira dica que eu diria para você que tem um filho ou algum conhecido seu, para você compartilhar esse vídeo, que esse ano ficou reprovado, não troque de escola. Exceto se foi uma anomalia muito grande da escola e seu filho não adaptou a escola, porque a escola tem um regimento muito diferente. Mas quando você coloca seu filho de novo para vivenciar a mesma experiência, ele vai aprender a viver frustrações, porque ele vai ver os coleguinhas dele em outra turma e ele vai poder se dedicar mais a esse ano, podendo ter uma capacidade maior de enfrentar o problema. Então, primeira dica, não troque seu filho de escola. Segunda dica, não aplique nenhum castigo, porque o castigo ele já tem em repetir o ano. Repetir o ano já é o castigo, porque a primeira tendência dos pais, quando os filhos ficam reprovados, é querer aplicar um castigo. Então não troque ele de escola e não aplique castigo. Hoje eu fui na TV Record falar sobre isso, de uma mãe, eu vou postar também aqui, se você quiser você ver o vídeo anterior, de uma mãe que recebeu a notícia que a filha ficou reprovada, ela foi pro Facebook e fez um post e viralizou. Aí hoje eu fui com ela na TV Record, com a mãe, com a filha e com a apresentadora Ana Kátia. E a gente acha incrível que a mãe é muito jovem, 31 anos, e ela também permitiu eu fazer um vídeo com ela. Então, eu queria que você lembrasse sempre disso. Não troque seu filho de escola e não aplique castigo. Terceira dica, compartilhe com seu filho a responsabilidade de ele ter tarefas a cumprir. Quando as aulas voltarem em fevereiro, você vai ter que ser mais disciplinado com seu filho. Porque se ele ficou reprovado, é porque ele não tinha disciplina, ele não tinha hábito de estudar. Então você vai ter que aprender a estabelecer uma nova rotina e cobrar essa nova rotina. Eu gosto muito do autor Issam Itiba, que os livros deles são vários, tem Limites na Medida Certa. Os filhos são aqueles que eles têm uma necessidade muito grande do limite, mas ao mesmo tempo ele luta todo o tempo para não ter limites. Então, essa capacidade de buscar limite e fugir do limite é o que você vai ter que, nesse ano de 2018, ter que compartilhar de uma forma mais presente, porque o adolescente, ele deixa de ser adolescente com 25 anos, então até 25 anos é uma educação participativa. Ele está formando aqui no neocórtex ainda todos os sistemas de conexões dos neurônios. O neurônio não está formado e ele conclui com 25 anos. Então imagina, você vai ter que ter mudanças na cognição do ser humano, seu filho, você vai ter que ter mudanças de comportamento, você vai ter que ter mudanças de hábito, e isso ele não consegue fazer sozinho, porque ele está com 13, 14, 17, 18 anos. Então é normal
às vezes ele não sabe lidar com isso, porque ele não tem nada formado ainda. E hoje a questão da menina que a gente foi lá falar na televisão, ela estava muito viciada em internet, em Wi-Fi, nas redes sociais. Mas como não ficar viciado se hoje a gente já tem o nonofobia, que é quando as pessoas estão com não sinal, elas já ficam apavoradas. Então, você vai ter que, em terceiro passo, aprender a dedicar um tempo da sua vida com mais presença, com mais limite, com mais responsabilidade, com mais cobrança. E isso é diário. Não dá para falar um dia e esperar que o filho cumpra, que no final do ano ele vai ter respondido aquilo. Quarta coisa, ensinar seu filho a viver frustrações. Quando você ensina seu filho a viver frustrações, ele vai saber que isso valeu a pena para ele. Vale a pena viver frustrações, que ele se torna mais forte no futuro. Quinta coisa, tenha você também o compromisso de mudar os seus comportamentos, porque o filho está o tempo todo olhando para você e aprendendo com você. É o neurônio espelho, espelhamento, é empatia. Não adianta falar, eu sempre pergunto, quando eu atendo famílias, eu falo, com quem que você aprendeu isso? Porque você não é minha filha, então não aprendeu comigo. A mãe fala, não aprendeu comigo. O pai fala, não aprendeu comigo. Então com quem que o ser humano aprende? Com a televisão? Ele aprende com os pais ou com quem cria. Então, se o seu filho de alguma forma foi mal na escola, que você é negligente em alguma coisa da sua vida. Ruim, né? Falar isso, mas é uma realidade. E sexto ponto, saiba que você vai ter que todos os dias planejar, agir, checar e rodar o PDCA, o gerenciamento de melhoria. Você tem que planejar, você tem que checar, você tem que fazer, você tem que rodar. Então, é planejar, fazer, agir e rodar o PDCA todos os dias. Até um dia que seu filho lá com os 15 anos, 16 anos, ele vai ter autonomia já para estudar. Mas se ele ficou reprovado é porque ele não tem essa autonomia, não foi criado ainda dentro dele. Então, a dica para você que seu filho ficou reprovado é, aqui embaixo nos comentários eu vou escrever tudo isso que eu tô falando, que de repente dá para você com mais calma aprender. Mas se você tem um filho que ficou reprovado, a primeira coisa que você tem que lidar com a frustração sua, porque muitos pais colocam o filho como um troféu, e na hora que o filho fica reprovado, ele perdeu aquela sensação de exibicionismo do troféu, e é muito frustrante. Então eu deixo a dica o seguinte, você, elabore você as perdas, para você não culpabilizar tanto seu filho. Não fica buscando culpado, não, que quando a gente busca culpado, a gente acaba não se responsabilizando. Entenda que você está vivendo isso, é porque você dá conta de viver isso. Se Deus permitiu que você tivesse vivido isso, é porque você dá conta. Então seja uma pessoa madura para ajudar seu filho a enfrentar esse problema. Então essa é a dica. Então eu espero que você tenha gostado, espero que tenha valido a pena. Beijo no coração.